Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 3 de julho de 2020, no ar ao vivo e em casa ainda, mais um programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV. Hoje a gente vai falar com mais um dos sócios desse programa, que é o André Bassi, investidor profissional, autor do Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, aqui, ó. Tá na mão. Você gosta de livro físico? Tem também, ó. Tem como pegar o livro físico ou simplesmente comprar uma versão eletrônica lá na Amazon. Diz que é um dos primeiros livros de fundo imobiliário do mercado, mas já atualizado várias vezes. André, obrigado por mais essa oportunidade de a gente bater um papo aqui. De nada, Arthur. Obrigado a você por convidar. E sim, a gente vai brincando de atualizar devagarzinho, conforme vai tendo desenvolvimento do mercado. Que é interessante estar no começo de um mercado, porque ele dá aqueles trancos e barrancos, e agora os desenvolvimentos são mais na linha de mercado grande, né? Não aquelas coisas que a gente tinha antes, que era muito pontual, muito circunstancial. Hoje a gente está caminhando cada vez mais para ter um mercado normal, grande, extenso, líquido. Que diferença, que esses poucos anos aí, que diferença que fez, ainda mais se comparar lá do comecinho. Me impressiona, e no bom sentido, André, fundos que eram relevantes, que tinham que estar na carteira de todo mundo há uns 5, 6 anos atrás, e que hoje, quando a gente tem fundo com mais de 100, alguns com 200 mil cotistas, esses fundos que eu digo que eram relevantes, não tem 1.000 cotistas hoje, tem 400, 500, 600 cotistas. Então, como a indústria mudou, trouxe mais opções mesmo, e o investidor, intuitivamente, ele vai buscar a liquidez, o tamanho do fundo, né, a qualidade dos ativos, e também isso mostra aquilo que sempre se fala que é imóvel, mas não é estático, né? Era um bom fundo, tinha um bom imóvel há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Aí não se atualiza, não recicla a carteira, ele vai perdendo relevância tanto no mercado imobiliário quanto no mercado financeiro, porque aí um fundo com menos de 1.000 cotistas hoje praticamente não tem liquidez, né? Sim. Era uma intuição antes, né? Você até tem uma tese nisso que demonstrou isso, né? Sim. A gente achava que era a quantidade de imóveis, mas na verdade é o tamanho, né, que torna um risco-retorno, alinha o risco-retorno, né? Não é nem a quantidade de imóveis, é o tamanho do fundo. E Bom, e sim, o livro certamente você deve estar preparando como atualização um capítulo para a crise, né? Eu tinha pensado justamente assim, imagino você falando, pô, eu achava que já tinha visto de tudo, né? Mas aí passei por essa crise. E uma coisa que eu fiquei pensando, talvez alguns ainda não saibam, pode ter, né, novos investidores assistindo o programa agora, mas você é já há alguns anos literalmente um rentista, um investidor profissional e que vive da renda de fundos imobiliários, certo? Você atingiu a tão sonhada independência financeira com seus fundos imobiliários. E aí, agora, no meio da crise, veio um impacto razoável na distribuição de rendimentos. Você hoje poderia continuar afirmando o que entra de rendimento é capaz de pagar minhas contas, eu continuo financeiramente independente? sim, sim e sim. Até porque, né, quem acompanhou a minha história sabe de um detalhezinho até engraçado, né? Eu parei de trabalhar, me demiti do banco, levou uns anos, mas eu parei, né, de trabalhar e receber renda do banco. Era uma história de uma coisa chamada Marolinha 2, era 2012 isso aí. Uhum. Essa crise que agora estava acabando, né, por É. acaso a gente estava tendo um ano bom, ela é a mesma de 2012, né? Essa nem é a minha primeira crise. Se você pegar os meus anos de independência financeira, eu acho que eu passei mais de 4/5 em crise, né, e só teve 2 anos bons. O resto foi tudo considerado ano ruim, ano de descida, ano de tal. Sim. E sobre a renda, daí vem uma velha história da diversificação, né? E é muito, muito mais fácil falar isso agora, porque é mais fácil de provar isso agora, né? Mas Uhum. manteve a renda certinho. Basicamente, quem estava diversificado, claro que teve impacto, né? Shopping teve impacto, laje está tendo impacto agora. E, basicamente, quem acertou, mas acertar é difícil. A crise anterior foi em laje, né? Foi em escritório. A crise atual pegou muito mais shopping, né? E ainda não pegou crédito, mas é tudo, né, pessoal? Acontece tudo em ondas, né? A gente vai ver
fenômenos em todas. Então, sim, eu consegui e mantenho a afirmação que mantém minha renda, me mantém independente, diversificado. Não basta ter um fundo. A chance de você ter um fundo e ele zerar é um pouco aleatório quando você está olhando todos. Mas se você tem um fundo e ele zera para você, esse aleatório é muito impactante, né? E aquela velha história, né? Meio que fundo imobiliário, a gente não separa o joio do trigo, né? A gente separa o trigo do joio. Ele é mais ou menos uma maçaroca só. Tem os de tijolo, tem os de crédito. Então não há porquê, se é tão pouco segmentado na prática em termos de risco, ainda mais em termos de risco setorial, né? É imobiliário. Diversificar vira quase uma obrigação, né? Embora seja mais fácil de lembrar disso agora do que na época da euforia. Na época da euforia é bastante difícil de argumentar para o pessoal, olha, tenha 10 fundos, tenha 20 fundos. Até na brincadeira, né? Nós estamos num nível de desenvolvimento que finalmente nós estamos tendo índices de mercado fora do único que até então que era o RFX. E você pode ver as regras de corte deles, eles cortam em 30 fundos, né? Olha que interessante. Sim. Ninguém corta em 10 fundos, por exemplo, né? Não. Cara, eu lembro 2012, quem tinha 5 já era considerado maluco naquela época. Olha quanto a gente já andou de lá para cá. E você chegou a medir, porque eu te pergunto isso, porque não é óbvio. Assim, você estuda previamente, investe, tem uma diversificação grande, acho que você não fica também comparando se a sua rentabilidade está maior ou menor do que o IFIX ou qualquer outra referência, e nem exatamente contando todos os rendimentos. Mas você chegou a medir o quanto percentualmente diminuiu o seu fluxo de rendimento, por exemplo, em relação a janeiro, antes da crise, para março, abril? Sim. Época do imposto de renda, né? Época do imposto de renda é fácil de você ter o parâmetro do ano, daí é muito mais fácil ainda comparar, né, com o parâmetro agora, o último trimestre, último semestre. Cara, eu percebi uma queda da renda da ordem de mais de 20%. Mais de 20%. Mais de 20%. Muito, daí vem segmentação, né? Que impactou mesmo o valor da renda, que eu tinha várias operações de desenvolvimento que sofreram, mas essas eu acho que pouca gente teve impacto, de fato. Minha carteira estava muito virada para crédito. E se eu for ver o que fez diminuir minha renda, foi os índices de inflação nominais que diminuíram meus rendimentos nominais. Engraçado ver uma carteira que, nesse caso, estava virada para crédito, que o meu decréscimo de renda nominal não tem a ver exatamente com a crise, foi até inesperado quando eu vi a conta. Aí, claro, né, teve uma fonte de renda um pouco que a gente não conta como estável porque ela não é estável, né? Mas o mercado subindo de 18, 2019 permitia fazer aquelas pseudo-arbitragens, né? Tem um fundo que vai fazer a emissão, o mercado está aqui, a emissão está aqui, né? Você vendia um pouco aqui, ficava com o dinheiro, comprava um pouco aqui, embolsava esse lucro. Isso era uma fonte de renda considerável também de 2018, 2019. Mas essa eu nunca contei, né? Mas se fosse contar, daí não, daí é abismal. Porque o impacto é muito grande. A gente parou as emissões, né? Parou em termo, né? Parou a quantidade de emissões normais que estava tendo nesse começo de 2020, mas eu vou dizer para vocês, eu estava olhando a lista de emissões em aberto agora, já passou de 15 mil de novo. De, assim, uma semana, 10 dias para cá, todo mundo está saindo ao mercado novamente, né? Eu não vi nenhuma, ou se no máximo uma emissão 400, aquela pública propriamente dita, né? A maioria é 476, aí fica lá nos direitos e preferência e depois com os investidores profissionais. Então, eu tenho a impressão de que, apesar de muita oferta, a gente não vai ver um crescimento grande de número de investidores, né? Porque vai ficar concentrado em poucos profissionais e provavelmente vai diminuir a fatia um pouquinho das pessoas físicas e aumentar dos institucionais. De qualquer maneira, dinheiro não tem carimbo, não importa se veio do bolso da pessoa física ou se veio do bolso do profissional. O mercado está aquecido e esse dinheiro entrando no mercado de fundo imobiliário, ele tem como destino o mercado real, né? Que, ao que me parece, também está aquecido, porque a gente está vendo fato relevante de operações de compra e venda o tempo todo. Isso te surpreendeu? Assim, você achou que o mercado ia parar mais?
Se, de trás, vou responder de trás para frente, mas eu quero voltar na que você comentou antes da 476.400. Uhum. Se me surpreendeu em março, ali quando tava aquele pânico, né, de março, aquele depois do carnaval, né, parece que faz tanto tempo isso, né, de fevereiro para março parece que teve um ano entre um e outro. A gente viu parou tudo em março. Eu não só vi isso, eu vi isso indiretamente, mas foi unânime, né, praticamente. Agora, uma coisa me surpreendeu do seguinte, né, como eu estava virado muito para crédito, eu estava acompanhando fundos que, por acaso, estavam com dinheiro e estavam alocando em março, abril, maio. E eles estavam alocando operações novinhas em folha, né, né, tinha mal saído do prospecto ainda. Isso revelou uma coisa muito interessante, que embora o mercado bancário tenha parado, o mercado menos bancarizado, aquele mercado de crédito de empresa média para baixo, continuou andando. Uhum. O que é nada intuitivo, né? Não bateu exatamente com a noção que o jornal passava, mas nós estamos vendo a emissão de fundo, muitos deles de CRI, inclusive, por conta disso, né? Porque está sendo perfeitamente possível alocar. Brincando de comparação, né? Eu lembro da época que eu acho que o BSR ia passar de 30 para 60, né? Ia dobrar o tamanho, o pessoal ficava preocupado que ia ter CRI para emitir, porque estava acabando o CRI na época. Nós estamos vendo agora a emissão de 500 milhões que o pessoal conseguiu alocar no meio da crise em 2 meses. Olha a diferença. Exatamente. De estatística, eu estava conferindo lá. Emissões, nesse exato momento aberta que eu conseguia ver, nós temos 10 476, que são, né, as emissões restritas, né, não só para o público geral, 5 emissões para público geral, tipo 400, e um IPO. Ainda tem um cara que está encarando de criar um fundo novo nesse exato momento. Importante lembrar, né? O pessoal fala, isso já para não dar polêmica e o pessoal não ficar bravo com a gente. Emissão tipo 476 para investidor profissional não impede o cotista atual de participar. O cotista atual pode participar do período de preferência, ele não está excluído a priori da emissão. Quem já é cotista pode participar, porém não vai ter negociação de direitos e nem vai ter oferta pública, não vai ter como, via corretora, você pedir um pedacinho dessa emissão. Tem uma exceção de que tem algumas emissões com 2 períodos de preferência, né? Você participa do primeiro período de preferência e você pode pedir um pouquinho de cota no segundo período de preferência. Então, pessoal, não se desespere. Se tanto de emissão 476, quem já é cotista vai poder participar desse mercado, sim, senhor. Isso aí. Eu acho até que foi uma alternativa que esse mercado encontrou. Eu falo que essa é uma 476 mais para 400, né? Porque ela é só para profissional, mas você pega um fundo com 100 mil cotistas, pessoas físicas, e dá direito de preferência, então você faz uma só para profissional, mas que primeiro é aberta ao público já cotista. Então, eu sempre brinco que o regulador deixa brechas, o mercado nunca. O mercado ocupa as brechas. E essa prática que tem sido feita de fazer uma 476 com direito de preferência fez dela uma coisa híbrida entre o investidor individual comum e o investidor profissional, né? Sim. E é aquela história, né? Onde passa boi, passa boiada, né? Foi um fazer, né, que Isso aí. É sem brincadeira. Eu acho que quando o primeiro que fez, suspeito que foi Irílio, mas nossa, deu uma discussão, deu um bafafá isso. Passou 3 meses, já tinha 2 ou 3 fazendo, passou 6 meses, né? Virou norma de mercado, literalmente. Se não norma, virou costume. Mas voltando àquela questão ali sobre a gente estar tendo um mercado de crédito, eu fiquei pensando na pergunta, porque eu dei a minha visão, né, de como investidor, mas você participa também, você conversa também, né, com gestores à torta e à direito. Tem uma noção diferente disso daí, que o mercado de crédito parou realmente, ou parou em setores? Que eu fiquei encucado com isso, porque é uma coisa que eu tenho perguntado também. Olha que interessante. Porque ela mostra em qual ponto do estágio da recuperação que nós estamos, né? Quais mercados de crédito estão abertos? Quais mercados de crédito estão abertos que você tem ouvido? Não, tenho visto o mercado de CRI, que, como a gente falou, é uma consequência natural, já que o mercado imobiliário continua ativo e tendo operação de compra e venda, naturalmente você gera lastro para a emissão de CRIs, né? Mas, sim, se o mercado de debêntures e tal, de outros setores, eu não tenho acompanhado para te dizer qual que está funcionando melhor, qual que não está. De qualquer maneira,
tem tido pequenos IPOs na Bolsa, não só pequenos, né, algumas operações maiores, tanto aqui como lá fora. Acho que o mercado todo está funcionando mais do que parecia no começo dessa crise. Até porque tem um monte de dinheiro que os bancos centrais jogaram para o sistema financeiro. Né? A ideia é o Banco Central fazer esse dinheiro chegar no bolso das pessoas, mas para isso precisa passar pelo sistema financeiro. E muitas vezes ele já fica por ali mesmo e vai sendo utilizado para alocações no mercado financeiro. Eu quero voltar à questão da renda. Você falou que teve uma queda lá de uns 20%, mais de 20%. Isso te levou a pensar em rebalancear a carteira durante esse período, ou você acha que basta esperar que daqui a pouco as coisas retomam? Ou pergunta complicada essa, porque eu fiz as duas coisas. Uhum. Fiz o não rebalanceamento, eu não precisei mudar minha carteira tão drasticamente por causa da crise. De novo, não é a primeira, provavelmente não vai ser a última crise, né, que eu presenciei, que passei. Ok, essa foi rápida, foi um flash e tal, mas em fevereiro, eu lembro que estava tendo assembleia ainda, né, encontrava com o pessoal no corredor, o pessoal às vezes reconhecia e tal, vamos conversar, conversa aquilo, conversa aquilo. O papo de fevereiro era o quê? Reserva de oportunidade. E em fevereiro, né, antes de as coisas chegarem, né, em março, abril, é engraçado que a discussão era basicamente duas. Quem tinha reserva de oportunidade já tinha queimado a largada, e quem tinha reserva de oportunidade não estava conseguindo movimentar por causa do temor de mercado e do tipo. Chegou a ter curso, cara. Eu cheguei a dar uma aula sobre como usar reserva de oportunidade. Foi estranho. Então, sim, não foram épocas muito normais aquela lá, não. Eu tenho que reconhecer isso. E, embora eu não tenha planejado mudar a carteira, tinha coisas que eu achava que eu nunca ia ter. Por gosto pessoal, né, por longo histórico. E eu vou dizer para você, viu, março, eu cheguei a virar, assim, carteira, eu tô com prejuízo, se você olhar meu imposto de renda, eu tô com prejuízo absurdo. Março é um número negativo, assim, com muitas casas. Em março, das poucas posições que eu virei, para comprar outras coisas, né, eu não sou tão fã, assim, de ter reserva de oportunidade. Então, eu mexi um pouquinho em março, visando catar coisas, assim, que deslocou demais, em teoria, coisa que... ativo, aqueles fundos de desenvolvimento que eu tanto alerto que é perigoso e tal, teve fundo de desenvolvimento que começou a negociar a preços, o fundo nasceu, estava 100% em caixa, ele começou a negociar 90% do caixa, 80% do caixa, 70% do caixa. Aí você para, você olha assim, não, você não está vendo isso acontecendo, né? Você não crê que isso está acontecendo, você está habituado a ver o contrário, negociando trocentas vezes o preço que ele talvez pague, e ali negociando na inversa. Não, eu não vou deixar passar essa de jeito nenhum. Você vê uma nota, alguém que oferece uma nota de 100 em troca de R$80, você olha e fala, mas será que é verdade isso, né? Mas o fundinho novinho em folha, não tinha nem alocado ainda. Era uma coisa assim. Tudo bem que quando aloca, vira outra coisa, então essa análise só existe enquanto é caixa puro, né? Mas o fundo estava caixa puro, e operando para baixo. Sim. Não tinha como. Aquelas coisas que você lê em livro, você não acredita. Naquela época acontecia isso. Não, aconteceu agora. Bom, um dia vão ler que, né, teve uma época que até o contrato de petróleo foi negociado a preço negativo. Então, é um período boa essa, né? Já vi 2 circuit breaks um dia só, já vi o mercado fazer menos 50, já vi o petróleo negociando negativo. Nossa, quanto tempo de mercado você tem? 2 meses. E hoje eu vi uma que foi assim, sensacional. A gente acabou de virar o ano, né? Entramos no mês de julho, e aí alguém colocou nas redes sociais lá. A última vez que eu comecei num segundo tempo tão mal, o primeiro tempo tinha acabado 5-0 para a Alemanha. A coisa tá difícil. Mas quem sabe a gente consegue virar ainda no segundo tempo desse ano, né? Segundo semestre vai ser tranquilo, né? 1º de julho, vaca voando nos céus, né? Ciclone. Gafanhoto, tornado, é tudo. André, você está falando bastante, não é a última, né, outras crises virão, e também a gente estava
ainda saindo de uma crise muito extensa. Então, só foram duas coisas muito diferentes. Uma anos e anos e anos arrastando, e uma muito rápida, e que pelo menos nos preços de mercado retomou muito rapidamente também, né? Os fundos subiram bastante e o mercado imobiliário tá razoavelmente aquecido. Bom, quando o mercado sobe muito, como vinha acontecendo nos últimos anos, é natural a gente ver a entrada de muitos novos investidores. Porém, também aparecem novos gestores, certo? O que você tem observado da atuação dos gestores na crise? Não precisam ser só os novos, mas essa crise tem sido um enorme teste para todo mundo, né? Sim. Como é que você está avaliando a atuação dos gestores? Eu posso dividir basicamente em dois grupos, né? O gestor que literalmente está cumprindo não é o procedimento, mas é o planejamento, talvez, o estilo. O gestor tinha um estilo de manter a carteira, estou pensando mais em fundo de papel, né? Fundo de tijolo é muito estável, então não chega a refletir tanto a diferença nesse caso, né? Na crise vai ter vacância ou não, dependendo do que o gestor faz. Então é mais fácil detectar, no caso de tijolo, o gestor que mais permitiu revisões, o gestor que menos permitiu. O que é um critério, infelizmente, injusto, né? Porque a gente está medindo o que aconteceu e não o que ele negociou, que seria o critério melhor. Por isso que foi tão interessante, sim, aquela quantidade absurda de lives, né, que nós tivemos em março/abril, né? A gente fez a piada aqui fora, mas eu vou fazer porque ela é muito boa, né? Era o medo de você ir abrir a porta da geladeira e pular uma live de lá, porque era live, 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 live. Que foi bom, não vou reclamar, porque agora é mais fácil entrevistar o pessoal. Antes era mais difícil e essa história pelo menos deixou mais fácil. Um lado positivo dessa história. Então, é muito interessante acompanhar os gestores que conseguiram manter a sua linha. Uhum. Seja um tijolo tentando algum outro negócio, mas principalmente no uso de papel. Eu aloco IPCA, eu aloco CDI, eu aloco com essa velocidade. Ficou muito claro para mim que alguns gestores trabalharam como se não tivesse dado a crise. É claro que preços de janeiro e preços de abril eram diferentes, não importa. O cara continuou trabalhando, manteve o ritmo durante a crise. Isso foi bastante revelador. Em contraposição com o gestor novos e não tão novos assim, que pararam na crise. Puseram o pé no freio, ok, até sensível, uma decisão interessante, sensível, mas que daí, em retrospectiva, né, a famosa e injusta análise em retrospectiva diz que eles perderam o momento. Talvez nem tanto, né? A gente percebe, essa história de recuperação em V, recuperação em L, fez uma coisa que provavelmente ninguém pensou, quase ninguém pensou, que é o seguinte, né? O mundo real está em L, mas a bolsa foi em V, né? Deu aquele mergulho e voltou. Então tá descasado um do outro. Que até faz sentido. Mas isso realmente foi interessante de observar na gestão. Tudo bem que tem fundos que não tem gestor, né? Daí é um pouco torto, mas foi a grande diferença para mim. O gestor caminhou, ele andou pela selva, andou pela casa em chamas durante a crise, lidou com a crise mantendo seu hábito de operação, seu hábito de alocação. Isso foi muito, muito interessante de observar. Uma coisa que era completamente inesperada, né? Todo mundo esperava que alguma coisa tivesse que ter sido feita. Elas foram feitas dentro, talvez, do ritmo normal. Carteiras que eram GPM continuaram em GPM, carteiras que eram IPCA e assim por diante, carteiras de tijolo fazendo operação no meio da crise normal. Tudo bem, teve sofrimento? Teve gente que pisou no freio para fazer outras operações? Teve. E ainda assim, isso foi interessante. Quem que alocou durante a crise? Às vezes estava obrigado, ou quem que falou assim, não, ok, tá a crise, nós temos dinheiro, vamos alocando devagarzinho. Isso foi muito legal de assistir, provavelmente foi uma coisa também que não teve muita discussão, que eu acompanhei fora ou não, o pessoal estava mais preocupado em termos do que vai acontecer e não do que estava sendo feito. E agora, em retrospectiva, dá para apreciar isso, né? O que de fato foi feito. A gente acompanha isso pelos relatórios, acompanha isso uma dimensão completamente diferente, que é ouvir o cara explicando o porquê ou o que ele fez nesses últimos meses ou durante a crise. Acho que foi a grande diferencial, né? Em termos do que valeu, do que faz diferença. É claro que
A gente vê as consequências depois, mas é muito, muito, muito interessante olhar a cabeça de quem de fato está trabalhando o patrimônio do fundo. Bom, você falou assim da enxurrada de lives, o que foi muito interessante que logo no começo, como todo mundo pararam as emissões. Até fundos que tinham emissões já em andamento cancelaram. E aí, com isso, cessou aquela questão do período de silêncio, né? Nem todo mundo sabe, mas quando um fundo está fazendo uma emissão de cotas, a CVM obriga o administrador, o gestor, as partes envolvidas, a entrar em período de silêncio. Não pode falar, não pode dar entrevista, não pode fazer nada sob o risco daquilo ser entendido como um esforço de venda e a CVM suspender a emissão. Então, sem emissões, sem período de silêncio. Bom, o que teve de gestor que me procurou disposto a falar, disposto no meio da crise, né? Porque quando o mercado está bom, é muito mais fácil, salvo a questão do período de silêncio, mas é natural, todo mundo prefere falar quando tem boas notícias para dar, né? Agora, no meio daquela crise toda, muita gente disposta a mostrar a dor, aí junto com o cotista, e falar, olha, primeiro, a gente sabe muito pouco do que vai acontecer. Segundo, do que já aconteceu, é isso, nesse nível de extensão, e a gente está fazendo isso. Enfim, eu fiquei muito bem impressionado com a disposição e a qualidade das informações que foram prestadas. Eu espero até que isso seja um legado da crise. Relatórios de risco, né, que não existiam, que não são obrigatórios, relatórios de risco que foram publicados com muita minúcia, os próprios relatórios gerenciais trazendo mais detalhes daquela questão da alavancagem. A gente pode até aproveitar para falar sobre isso já. Aquela questão da alavancagem sintética que eu chamo, tem fundo que compra a prazo, que compra imóvel gravado lá como garantia de um CRI, com isso consegue fazer algum nível de alavancagem. E na maioria das vezes, você olhava o relatório gerencial e não encontrava essa informação. Você tem que ir lá no informe mensal, no informe trimestral, aqueles formulários obrigatórios da CVM para encontrar isso. Agora já tem fundo colocando no relatório gerencial. Ó, a gente tem um tanto de obrigações a pagar, mas tem tanto de caixa, isso deixa confortável e tal. Então, a informação, acho que foi o grande vencedor aí dessa crise, né? Aliás, eu percebi até isso aí, um legado disso aí, que não afeta você não, porque é o seguinte, eu até encontrei e lembro de lives do cara em emissão, ele se restringia de falar do fundo em particular, mas em emissão ele, claro, arriscado, ainda assim se permitia a conversar durante. Quem sabe o pessoal está usando, está confiando um pouco mais, né, no estágio intermediário. Não afeta você aí? Você não teve nenhum caso assim que teve, né, não dá nem citar mais nome, mas você não lembra de nenhum caso de que gestor ou administrador sim topou conversar, inclusive com emissão andando, claro, não podendo falar do fundo ou fundos em emissão. Estou com a impressão que teve sim, é um legado talvez interessante. Isso é meio claro assim, a gestora independente, aquela de pequeno porte, vamos dizer assim, a gestora independente, aquele que monta uma gestora e ele sequer administra, certo? Ele vai procurar um bancão para administrar e tal. A gestora topa mais. Ele faz gestão de 4, 5 fundos diferentes, está em emissão do fundo A e ele vem falar do fundo B, C, D e E tranquilamente. Agora, aquela gestora de grandes grupos financeiros, e às vezes grupos até multinacionais, aí o compliance é mais apertado, por mais que o diretor da área de fundo imobiliário se mostre favorável a isso, você fala, pô, mas vamos falar do fundo B que não está em emissão? Ele fala, putz, eu falaria, mas não adianta que o meu compliance não vai deixar, vai vir de fora essa restrição. Então, até antes da crise já vinha acontecendo isso, porque senão ninguém falava, né? Em 2019 o número de emissões era uma coisa maluca, né? Então ninguém falava, ou alguém se arriscava a falar sem tocar no fundo que estava em emissão. O que ficou claro para mim, gestoras independentes topam esse risco, vamos dizer assim, e os grandes grupos, por ter uma estrutura mais engessada, acabam não fazendo, preferindo não fazer, né? Agora, a CVM também enxergue isso de uma maneira diferente, porque essa restrição, ela vem das instruções, né, da 400 e da 476, que não são instruções de fundos imobiliários, são instruções que regulam a emissão de valores imobiliários. Então, se aplica a fundo imobiliário, debênture, ação,
cota de ETF, não importa, qualquer coisa. E não dá para tratar tudo da mesma forma, né? Um fundo imobiliário não é igual a uma ação, não é igual a uma debênture. Então, quem sabe a CVM percebe também e relaxa ou sensibiliza essa questão do período de silêncio. Né? Uma coisa interessante que você comentou aí, né, CVM perceber, vou aproveitar que você falou disso que me lembrou. Nós estamos, em teoria, né, engraçado, mas nós estamos, em teoria, na iminência de ter aluguel de fundo imobiliário, né, além de índices que estão surgindo, ter aluguel de fundo imobiliário, uma coisa que vai ser talvez inesperada para muita gente que está nos ouvindo, ter opção de fundo imobiliário. Uhum. Eu sei que você conversa bastante lá com o pessoal da B3, eles não desistiram desses projetos aí não, né? Estão andando ainda, né? Em que pé que está esses projetos malucos de ficar alugado, vendido e opcionado em fundo imobiliário? Em que pé tá, isso eu não sei. Eu conheço bastante gente na B3, mas eu não tenho, nem posso ter acesso a esse tipo de estratégia, de guidance que eles têm lá, né? Mas o que eu sei do ano passado, que me comentaram, ó, nossa prioridade é até metade de 2020, isso tinha que estar, né? Isso já vai estar disponível. Um ETF e aluguel de cotas. E aí acredito eu que a pandemia tenha atrasado tudo, mas também atrasa por 2 meses ou coisa assim. E independente disso, o mercado se mexeu, né? XP, Banco Inter, que já tinha anunciado no finalzinho do ano passado, 2 índices diferentes de fundos imobiliários. XP anunciou 3 recentemente e a Suno anunciou 1 semana passada. Então o mercado está se mexendo. E você sabe disso tão bem quanto eu. Ninguém faz índice à toa, porque índice custa caro, né? Não é barato ter o índice, manter o índice. Faz pensando em replicar, né? Então, mais uma vez, o mercado está arregaçando as mangas. Se ainda não tem regulamentação vigente para ter um ETF especificamente, estão vindo, vou usar novamente o termo sintético, estão vindo ETFs, fundos de índices sintéticos. Primeiro vêm os índices, mas eles vêm não à toa, é porque logo a gente vai ver oferta de fundos com estratégia passiva para replicar esses índices, né? E vamos aproveitar que falamos disso, o que você acha da estratégia passiva e desse movimento que está vindo assim, né, com a força do mercado, ainda antes do regulador conseguir deixar tudo redondinho? O que eu acho? Eu acho que vai ser sensacional por uma razão um tanto esdrúxula, né, que é o seguinte. FOF, em teoria, né, FOF discricionário em comparação, né, com FOF passivo, né, com fundo passivo e ETF passivo. Né? O discricionário, em teoria, tem que gerar alvo, ele tem que bater o índice, tem que gerar um ganho, blá, 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 blá. Nosso histórico é péssimo nessa questão. Mal bate o IFIX, e olha que o IFIX dá uma mão, ele ajuda pra caramba, né? Não é tão excepcional assim, como qualquer índice tem lá suas deficiências pacientes. Por que ele ajuda, André? Por que o IFIX ajuda? Você já olhou os 3 primeiros fundos? Os 3 primeiros fundos do índice são enormes, por óbvio, ele é ordenado por tamanho, e são tem retornos menores que a média, tem emissões vantajosas que não entram no cômputo do índice. O segundo, acho que maior que o KNCR, é um fundo que paga DI está dando 2%, ainda foi para baixo nessa história toda. Caramba, é impressionante que 30% bem grossamente, 30% do IFIX hoje, de cabeça, a gente sabe que é fundo que rende menos, né, tem retorno um pouquinho mais menor do que a média do resto do IFIX. Ainda que o IFIX tem um monte de coisa lá que nem dividendo paga. Ainda assim, paga, acho que menos que a média. Então, é interessantíssimo que o IFIX ele é rebaixado em rendimentos por causa das posições grandes. Ele inclui um monte de coisa lá que não tem, é muito específico, né? Imagina, fundo com menos de 100 cotistas, tá no IFIX, como é que você vai ter um fundo que negocia um fundo que tem menos de 100 cotistas? É bem impraticável. Por conta disso também, né? A gente vê que o retorno dos independentes, retorno de tese, não precisa nem ser independente. Essa tese aqui, desse jeito, rende um pouquinho mais historicamente, essa tese aqui rende um pouquinho menos que historicamente, só que as que rendem um pouquinho menos que historicamente estão lá no topo em tamanho, inclusive. Então eles rebaixam a média.
Isso talvez não seja tão óbvio, porque todo índice, quase todo índice está sendo criado agora, ele replica essa história de que ele é ponderado pelo tamanho do fundo. Isso, na verdade, é bastante universal, não é exatamente uma crítica que vale só para o Brasil, né? Quase todo índice é alocado por isso. E Quinéia é grande, né? Então tem jeito, os fundos delas são grandes, são bem quistos, que significa também que eles têm um retorno, em teoria, um pouquinho menor, né? O fundo de maior qualidade retorna um pouco menos, que isso, retorno, velha história, nenhuma novidade aí. Sim. Então, gerar alfa num contexto assim, onde 1/3 do seu benchmark é reduzido, deveria facilitar a vida do pessoal, né? Não dificultar. Enfim, E aí, empolga a possibilidade. aí, né? Se os discricionários. Agora vai. O interessante dessa história toda é que os passivos vão pôr essa questão em evidência, né? Os discricionários não baterem os passivos vai ficar um pouquinho feio, né? Eles vão ter que trabalhar um pouquinho mais ou mudar um pouquinho para. Porque senão eles vão ser engolidos pelos passivos, né? Se os passivos, como no resto do mundo, no Brasil também replicarem a experiência, eles vão dar um baile muito fundo discricionário aí. Sim. Os discricionários já não estão batendo em fix hoje? Bom, isso é um fenômeno que se observa em qualquer mercado. Tem até um relatório que verifica bastante isso, performance de ativo contra benchmark e tal. E no mundo todo são poucos fundos passivos de qualquer classe que conseguem bater um índice. Persistir batendo o índice, então, nem se fala, são pouquíssimos ao longo do tempo, né? Mas ainda assim, a estratégia ativa atrai muita gente, talvez até a maioria dos investidores. Então, o que eu acho legal da estratégia passiva é oferecer mais essa oportunidade de diversificação para quem queira, né? Mas muita gente ainda vai buscar a estratégia ativa e, como sempre, não precisa ser um ou outro. Agora dá para ter as duas coisas, inclusive, em portfólio, né? Exatamente. Por isso que é um desenvolvimento tão interessante. Vai que no Brasil os fundos puramente passivos vão pior. Ok, pode acontecer. Mas, de novo, não é a experiência internacional e não é o histórico brasileiro para o IFIX. Daí vem uma coisa que talvez não seja tão óbvia para muita gente que esteja nos ouvindo. Com exceção do Suno, que usa uma regra de posições igualitárias, todos, na prática, usam a regra de ponderado pelo tamanho do fundo. Ah, mas eles são diferentes? Não. É que não tá. A gente precisaria divulgar um pouco mais isso, mas quando você olha o backtesting desses índices, tanto da XP quanto do Inter, eles são. Tem um tracking com o próprio IFIX perfeito, ou seja, eles se parecem com o IFIX, né? E que é óbvio, né? Quando você corta os 30 maiores fundos, os 40 maiores fundos, não sei onde que é o corte específico de cada índice, mas eles vão pegar, né? Os 30 maiores fundos pega 90% do IFIX. Então é bastante óbvio que sim, eles provavelmente vão ter o comportamento do IFIX. Então esses índices são melhorias importantes para que permitam a replicabilidade, mas eles acabam não sendo tão diferentes finalmente em relação ao próprio IFIX, né? Eles são muito parecidos com o IFIX mesmo. Sim. E a alavancagem, retomando um tema que eu falei que a gente ia falar e ficou aí, né, a gente desviou com outros assuntos. O que você pensa de alavancagem em fundo imobiliário? E você acha que durante a fase boa, até final de 2019, alguns gestores tomaram um pouco mais de risco do que deveria? Olha, de trás para frente eu acho que não. Uhum. A crise de 2008, nem a de 2012, 2008, teve uma frase que ficou mais ou menos famosa, que era assim, né? Antes dessa crise de 2008, a gente tomava o máximo de crédito que a gente conseguia. Uhum. E daí, depois dessa, o pessoal começou a considerar qual a quantidade de crédito que eles deveriam, né, tomar, não qual que seria possível tomar. Perfeito. E daí, é um número mágico que varia por setor, enfim. O Brasil ainda não chegou nem perto dos níveis de alavancagem do quanto a gente deveria lá de fora. Por que eu estou falando assim em termos lá de fora? Porque eu gosto sim de alavancagem, nem toda alavancagem é lucrativa, tem que ser feita bonitinho, mesmo que seja feita direitinho, às vezes dá problema e tal, mas não, eu acredito que algum nível de alavancagem é positivo, tem nível nenhum não, nível muito grande também não.
E que, olha que interessante, nós não estamos muito perto não, dos níveis de alavancagem internacionais que a gente vê. Ah, mas eu não gosto de alavancagem, André. Eu sei, não é uma ideia tão confortável em relação a ter um fundo que não tem alavancagem nenhuma. É muito mais simples você pensar num fundo sem alavancagem do que um fundo com alavancagem. Mas é que isso já encaixa com uma outra pergunta que é: nós estamos caminhando para virar o mercado brasileiro de FI ficar parecido com o mercado norte-americano ou internacional de REIT? Sim, nós estamos caminhando para fazer isso. Quais são as duas maiores dimensões que nos afastam, né, dos mercados internacionais de REIT? Tamanho, alavancagem. As duas. Então a gente caminhar em tamanho... Não, sim, sim. A alavancagem acelera o crescimento. Sim, sim. Porque é o seguinte, é que eu penso em termos de alavancagem como uma espécie de renda escondida. Para a gente não ficar tão aéreo, que eu sei que o público aqui não gosta desse tipo de discussão, eu leio os comentários, tá? Vamos dar um exemplo que eu vi recente, que é o seguinte: eu tenho um pouco de dinheiro e eu quero comprar um imóvel muito grande, que é o dobro, por exemplo. Uhum. Compro com o meu dinheiro o prédio todo, porém, obviamente, falta a outra metade. Essa outra metade eu faço um CRI, né, eu faço uma dívida antes do imóvel entrar, para cumprir tecnicidade e tal, mas com metade do dinheiro eu compro metade do prédio, pego os aluguéis de metade do prédio e uso para criar um CRI e comprar o resto do prédio. Ou seja, eu comprei de fato o prédio todo, mas eu só recebo aluguel da parte que eu paguei. Olha que interessante. O aluguel do prédio paga o CRI. Isso significa que todo mês o fundo ganha um pouquinho de metragem por ele ter comprado só metade do prédio. Ao contrário de que se tivesse comprado só metade do prédio e mais nada, não tivesse feito mais nada, ele ia ter aquela quantidade fixa de metragem do prédio. Esse é um exemplo de que eu faço tudo empatado para ilustrar, mas a operação em si foi bem nessa linha. Uhum. Nossa, minha metragem, por eu ter montado essa operação, por ter comprado o prédio meio alavancado, eu começo com metade do prédio, termino com o prédio inteiro e, na prática, só coloquei o dinheiro de metade dele. Explicado assim, fica um pouco mais fácil entender que, sim, há algumas alavancagens que são positivas. Sim. Eu acredito que, sim, é uma fonte de crescimento endógeno para fundo imobiliário, para deixar bonito, né, arrumado. É um jeito de crescer sem emissão, que o pessoal fica bravo com emissão. Eu sei que, inclusive, é uma coisa não... É um assunto polêmico pra caramba, mas na falta de alavancagem, o único jeito de crescer é por emissão. Uhum. A intenção da alavancagem, na maioria das vezes, é justamente essa, né? É acelerar o crescimento, é dar lucro e tal. Agora, no exemplo que você estava dando mesmo, então aí vem a crise e a vacância do prédio começa a acontecer e aumentar, os aluguéis já não pagam mais o serviço da dívida lá, os CRIs, né? E aí isso corrompe ainda mais a distribuição de rendimento do fundo imobiliário. Então, como tudo, se a gente quer acelerar o crescimento, a gente tem que assumir um pouco mais de risco. E eu também não sou contra, eu só sou um defensor sempre da transparência. E isso, como a gente falou mais cedo, a crise ajudou muito, porque tinha fundo em que não estava clara essa alavancagem e o investidor não sabia. Agora, se ele lê o relatório gerencial, que eu acho que tinha que estar escrito lá na Lei 8668, onde diz os deveres do investidor, né? Tem um parágrafo que fala que é integralizar as cotas que ele comprou. Tinha que ter um em seguida falando, ler o relatório gerencial todos os meses. Devia ser um dever do investidor já colocado na lei. Se ele lê o relatório gerencial todo mês, ele já vai saber que tem algum nível de alavancagem lá e ele vai ter que julgar se ele se sente confortável ou não com aquilo. Sim, sim. E vou dizer para você fala assim, a crise ajudou a melhorar a transparência. Sim, eu concordo isso 2, 3, 4, 5 vezes. Cheguei a dar curso no meio da crise, né? Eu montei o curso para ver se o pessoal estava apavorado e descobri que, na verdade, o pessoal não estava tão apavorado assim. Há uma certa distância entre o que você vê em fórum e o que muita gente está pensando. O fórum não é tão representativo assim. Eu vou te interromper, assim, a minha experiência foi muito parecida, né? Eu dou aula antes, depois, no meio da crise, enfim, eu sou professor. Mas a gente tem que pensar que a gente tem uma amostra um tanto viciada, né? Porque aquele investidor que procura um professor, ele naturalmente tende a estar mais tranquilo porque ele é mais
informado e ainda está se informando mais, né? Talvez essa distância que está falando do que você lê no fórum para os seus alunos não são os que frequentam o fórum, percebe? São aqueles que vão atrás do conhecimento mesmo, né? Sim, ou, né, literalmente não se manifestam, né? E daí não, na prática não aparece nenhuma estatística até que você tenha contato com ele, né? Inclusive, precisamos atualizar a planilha lá. A competição tá valendo ainda, tá? E eu consegui algo engraçado lá que eu já tinha avisado, mas a gente vai atualizar a planilha depois. Você quer contar qual é essa competição que eles têm? Pode contar, pode contar. Seguinte, pessoal, fundo imobiliário é fácil de vender. Essa é uma frase, né, que eu lembro que você disse há muito tempo atrás. É um produto para você vender, basta só dizer como é que ele é, né? E daí, dessa história aí, eu entrei numa competiçãozinha com o nosso caro amigo Arthur aqui, que é o seguinte: vamos ver quantos taxistas, né, quanto motorista de aplicativo a gente transforma em investidor. Mas por que, né, taxista, motorista de aplicativo? Por quê? Uma corrida, você tem um pouco tempo, geralmente quando você conversa sobre o tempo, né, não conversa sobre nada, né, nesse intervalo, mas você tem pouco tempo. Será que a gente consegue converter, né, uma pessoa normal, taxista, um motorista de aplicativo a virar investidor no intervalo de uma corrida, né? Porque você não tem computador, não tem vídeo, não tem internet, não pode tirar o rosto da frente, né? Você está conversando, você está papeando. E, surpreendentemente, a resposta é sim. Não, é claro que a gente descobriu que a nossa taxa de sucesso não é tão alta quanto imaginava-se, talvez. Mas, cara, é muito engraçado o quanto de pessoas você converte em investidores no prazo de uma corrida. E que me faz considerar que sim, às vezes não é falta de informação, é um passo antes, não teve nem contato com a ideia de ser possível. Eu brinco, pessoal, taxista, geralmente motorista, né? Ah, você conhece o Shopping Tal? Eu conheço. Você conhece o Shopping Tal? Conheço. Conhece esse Shopping Tal? Conheço. Então, já pensou que você pode receber aluguel desses? Dá para receber aluguel desses shoppings se você quiser. Uma vez eu fiquei preocupado, porque o cara quase teve a reação de olhar para mim para ver se estava falando sério, e daí mas faz outro, foi tudo tranquilo. Eu converti um funcionário de banco, eu fui num banco esses dias para mexer com o FGTS, no financiamento da minha mãe, fiquei lá uma hora, nossa, é arrastado pra caramba mexer com o FGTS, aí no finalzinho eu gastei 40 segundos para converter o cara, então... É muito tangível, é muito fácil de entender. Eu fico imaginando o Sul, que é o mestre dos derivativos, sabe tudo de opção, numa corrida de táxi, conseguir convencer o taxista a fazer uma borboleta, uma trava de alta. Não vai dar. Numa corrida de táxi não vai dar. Embora ele seja um tremendo professor também. Mas o fundo imobiliário é isso que você falou, é muito tangível, porque você está rodando por São Paulo, você mostra para o motorista, ó, esse aqui, esse imóvel aqui que a gente acabou de passar, você pode receber uma parte do aluguel, que foi como aconteceu com a minha filha também, pela Avenida Paulista, eu acabei mostrando os imóveis que tinham lá e ela escolheu um imóvel para investir. E assim, essa competição saudável, né, de trazer mais gente para investir na Bolsa. E uma coisa, André, dessa brincadeira que a gente tem feito, no passado tinha aquela história de que, se o engraxate está investindo em Bolsa, tem que vender tudo e tal, né? E hoje em dia, o mercado mudou tanto, do ponto de vista de custo praticamente zero, não tem corretagem, não tem taxa de custódia e tal. Vai um bom tempo atrás, quantas pessoas que não tinham muito capital me procuravam e falavam, vale a pena? Tipo, eu tenho R$1.000, vale a pena? Eu tinha que falar, cara, não vale a pena, porque pensa bem, você vai gastar R$15 por mês só de taxa de custódia, mais a corretagem, então não vale a pena. Vai guardando esse dinheiro, a hora que você tiver mais, você vem e investe. Agora, efetivamente, qualquer dinheiro é dinheiro para investir, né? Vale a pena mesmo e não tem mais essa de que o mercado é só para quem tem conhecimento, tem dinheiro. O mercado é para todo mundo, né? Sim. Até para não correr o risco, né? Quando você vai acumular, você corre o risco do dinheiro é vendaval, né? O cara perde o dinheiro no meio do caminho. Sim. Essa questão do custo é relevante para o pequeno investidor. E sem entrar nesse mérito que dessa vez é diferente, porque eu nunca acho que dessa vez é diferente, né? Pelo contrário até, mas... Número de investidores subiu em janeiro. Ok, tinha um monte de emissão liquidando. Subiu em fevereiro. Ok, ainda tinha liquidando.
Aquela crise lazarenta no meio de março subiu o número de investidores, abril subiu o número de investidores, maio não tinha quase emissão, subiu o número de investidores, junho agora subiu o número de investidores. Pessoas entraram no mercado com a bolsa caindo. Parece estranho dar ênfase nisso, mas não é o que normalmente acontece, né? O pessoal, em grandes números, o que acontece é que o pessoal sai da bolsa na queda, geralmente sai mais nos maiores meses de queda, né? No finalzinho da crise. Quanto mais chega perto do final da crise, mais gente está saindo. E é fácil, né? Tá subindo, eu vou comprar. Compra que tá subindo. Mas a gente viu nessa crise o número de investidores subindo, claro, não com a exuberância de antes. Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, esse ano, né? Vamos ter o segundo período, que não seria o 5-0 da Alemanha, mas durante o 5-0 da Alemanha a gente viu gente entrando na bolsa. Então, olha que interessante. Eu, infelizmente, olho para esse fenômeno e digo, não, é o Selic baixo. Sim. Que baixa um pouco. Tudo também. Pessoas, né, da renda fixa, normal. Aqui em qualquer lugar do mundo. Apesar de que a poupança está recebendo, né, aportes para caramba, a renda fixa continua recebendo muito aporte, mesmo o CDBDI, coisa assim, tá aumentando, né? Fui fazer uma conta hoje, estava dando uma instrução aí, eu estava conversando com pessoas, sobre como a emissão impacta fundo e tal, daí eu falei assim, não, pega um fundo aí que está alocado e põe, vamos descobrir quanto que o dinheiro novo rende por mês, né, sobre uma cota base 100. A conta sobre uma base 100, a conta dá 1 centavo e alguma coisa. Aí o cara falou assim, não, a conta tá errada. Eu falei, não tá errada. É isso aí mesmo. Nós, Brasil-Suíça, como a gente brinca nos grupos de WhatsApp e Telegram, né? A gente não tá... Suíçou total. O pessoal já decorou até com o código da bandeirinha já, da Suíça. Já. Porque essa é a conclusão, né? Nós estamos em juros... A tradução do Brasil era resolver uma crise com aumento de juros. Essa é a segunda vez, já não é a primeira. A primeira poderia ser, né, uma exceção. É a segunda vez que a gente resolve uma crise baixando os juros, que é uma coisa incrivelmente civilizada de se fazer. Verdade. Impressionante o ponto que nós chegamos, inclusive durante uma crise. André, para a gente encerrar, porque se deixar a gente vai ficar conversando aqui o tempo todo e daqui a pouco já foi 2 horas de conversa, né? Bom, não é diferente, mas igual não são as crises, porque elas são parecidas lá, mesma ideia da diversificação, né? Elas são parecidas ou são iguais em efeitos macro, mas em efeitos micro, idiosincráticos, já que hoje a gente está falando bonito aqui, elas são diferentes para cada indivíduo. Eu falei um tempo atrás, numa conversa com o nosso amigo Baroni, inclusive, que eu nunca passei tão fácil por uma crise, porque experiência, momento de vida, carteira bem diversificada e tudo mais, né? Como essa crise te pegou assim individualmente e se ela vai te deixar alguma, não quero dizer uma sequela, eu quero dizer algum ganho, no sentido de que você ainda vai repensar e aprimorar melhor a sua forma de investir. Acho que o primeiro impacto, né, teve 2 impactos não no mesmo momento. O primeiro impacto foi a história da reserva de oportunidade, que não deve ser misturado com a história da reserva de emergência. Certo. E quando a gente estava vindo de uma subida praticamente retilínea, né, e veio em fevereiro, começa a cair as coisas, né, petróleo negativo e outras discussões. Daí teve a discussão mesmo, reserva de emergência, agora é a hora da reserva de emergência. Eu até fiquei tentado em mudar meu estilo, que atualmente é sem reserva de emergência quase nenhuma. Eu tenho um dinheiro que eu deixo na conta, sim, mas é um dinheiro para alguma coisa mais pontual. Não é exatamente uma reserva de oportunidade, porque ela é pequena. Atenção, crianças, não façam isso em casa. Né? Não, pessoal, reserva de emergência tem que ter. Inclusive agora, tá? Não tem essa não. Reserva de emergência tem que ter. Estava discutindo reserva de oportunidade. Eu até fiquei tentado a ter reserva de oportunidade. Certo. Essa história toda, mas eu ainda quando eu me peguei pegando uma ou outra posição para comprar coisas absurdas no secundário em março, falei, não, dá para lidar um pouco com pouca reserva de oportunidade, ou nenhuma no meu caso, né?
O segundo impacto é o seguinte. Embora eu estivesse relativamente concentrado em CRI, mas conversando publicamente sempre pedindo para diversificar, durante a crise eu conheci pessoas que não estavam teoricamente concentradas, elas estavam absolutamente concentradas. Uhum. Em setores que foram pouco afetados, em setores que foram muito afetados, mas a preocupação foi a mesma. Nossa, estou muito preocupado com essa crise, com razão até mais. E, comparando com pessoas que estavam mais diversificadas, eu percebi que era um fenômeno completamente estranho, porque as pessoas estavam mais diversificadas, se preocuparam com o preço, com queda do rendimento, mas elas tiveram uma vida muito, muito mais tranquila. Uhum. Esse trouxe o aprendizado para mim que, de fato, eu estava no setor de concentrados e não deveria estar, né? Então, tem que acertar isso devagarzinho de novo. Do mesmo jeito que eu fui devagarzinho para essa concentração, tem que desconcentrar. Sim. Dei sorte dessa vez. A outra crise me pegou porque eu estava bastante em laje normal. Foi uma questão de sorte, né? Você percebe o quanto que não é nenhuma novidade, né? Mas o quanto que o controle aparente é só isso, ele só é aparente. A diversificação salva. E daí vem a história dos índices de novo, né? A pulverização, pelo jeito, foi a coisa que mais funcionou nessa crise, né? Se você diversificar demais, está pulverizando, você não vai ter resultado nenhum. Foi o que eu pude... Era uma informação, mas eu vi o impacto agora, né? Eu vi pessoas pulverizadas. Não modificou nada da vida delas essa crise. E quando eu digo nada, é nada. Pegaram o dinheiro, aportaram, receberam o dividendo. Só. Acabou. Fim, ponto. Recebeu um pouco menos do que estava recebendo, depois um dia volta a receber como era, depois passa a ser mais, mas estava preparado, a vida segue, não precisa fazer nada durante a crise, né? Sim, a carteira funcionou e a cabeça funcionou. As pessoas estavam bastante modificadas, a carteira funcionou. Porque muitas vezes tem, né? Está preparado para o momento de emergência, mas quando chega o momento ele se desespera e desregula o que tinha feito, né? E esse foi um impacto interessante, né? Uma coisa é pensar, outra coisa é ver. E quando eu vi, eu falei, nossa, impressionante mesmo. Muito bom. Obrigado por mais esse papo. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó, para você que está conhecendo o André agora, quer conhecer melhor essa máquina de ideia que é a cabeça dele, ó. Introdução aos fundos de investimento imobiliário, você encontra na Amazon. E quer ter um desse aqui impresso, aí tem que... Como é que faz para ter impresso, André? Chama Clube de Autores. Procurar a BACE, BACCI lá, que ele imprime ou entrega em casa. É muito cômodo para mim, né, como autor, de não ter estoque. Mas o que eu pesquisei para conseguir um livro que tivesse orelhas, né? Nem toda editora fornece livro com orelha hoje em dia, fiquei bastante impressionado. A Amazon, agradeço o Jabá e Clube de Autores por impresso. Valeu, eu que agradeço. Você traz sempre muito conhecimento, muita calma, e as pessoas adoram. Eu gosto de bater papo com você e as pessoas adoram assistir. Obrigado por mais essa. Um ótimo final de semana para você. De nada, obrigado pelo convite e um bom final de semana para todos nós, né? Esse friozinho vai ser interessante agora. Isso aí. Valeu, e para você que acompanhou, também um excelente final de semana. Obrigado pela companhia. Tenho certeza que você adorou mais esse papo com o André Bassi. Ele é unânime. Quando ele aparece, todo mundo gosta e elogia muito. Um excelente final de semana para você. Curta a sua família, curta o friozinho e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço.